Oi, professora, tudo bem contigo? Tudo jóia. Eu vou atender aqui o Gustavo, o trabalho dele. Você não me mandou, né? Ai, Nada aí. não, isso que eu ia falar, professora. Posso seguir hoje, então? Posso continuar escrevendo? Pode seguir. Daí me manda essa semana ainda, Rê. Você consegue? Vou fazer o impossível. Por favor, tem um feriadinho aí, tenta me mandar até o feriado, que daí semana que vem eu consigo dar uma avaliada. Ah, beleza. É porque às vezes como eu tô cobrindo férias de duas pessoas na empresa, Uhum. tô ficando até mais tarde trabalhando. Ah, eu imagino. Não, tranquilo. É Mas só não, assim, porque eu preciso saber o que que tá rolando no teu trabalho. Eu não quero também te deixar muito solta, né? Então, né, não precisa ter nada, né? Me entrega até onde você conseguiu fazer, né? uhum. Semana que vem. Dá para você me entregar aí na terça, né? Então você passa aí o feriadinho, quem Escrevendo? sabe isso, escrevendo. Aí você me manda na terça, eu avalio para daí na quinta que vem a gente fazer os comentários, tá bom? Fechado. Beleza, Então, então. beleza. Beijo, Beijo, Rê. Vou atender o Gustavo aqui. tchau, Beijo. tchau, beijo. Tchau. Tá. Então tá gravando, Gustavo. Vou aqui fazendo as considerações, tá? Beleza. Isso a gente já tinha conversado sobre a introdução, tá ok. Os objetivos tá ótimo. Aham. Justificativa. Tá. Ah, Gustavo, eu ia te comentar. Tem um documentário no Netflix chamado Solo Fértil. Ah, então, eu até vi lá que você recomendou no e-mail, lembra? Você mandou pra mim? Ah, te mandei? Ah, Você não, mandou no não e-mail. tava lembrada se eu tinha te mandado. Não sei se você chegou a ver. Putz, lembrei Eu do teu coloquei, trabalho, cara. eu acabou não dando tempo, porque eu tava Puta, cheio mas de coisa pra fazer. tenta assistir esse feriado, ele é bem Sim, legal. E sim. assim, eu Aham. indico documentários, tá, Gustavo? Porque assim, é a minha fonte de, digamos, gatilho, assim. Porque eu sou muito televisiva, eu gosto de assistir, né? Para mim, iniciar com leitura, eu tenho dificuldade. Eu também. Então, o que que eu faço? Eu assisto esses documentários que me Hum, instigam a curiosidade e depois eu vou pesquisar sobre, né? Sim, e às E, vezes a gente descobre bastante coisa interessante. exato, exato. Então, foi um documentário bem interessante, lembrei de você. Então, tenta ver o que que você consegue aproveitar daquilo para inserir no teu Hum, trabalho, porque eu achei que tem bastante a ver, tá bom? Sim, sim, a gente. Nossa, descobrimos bastante coisa interessante sobre isso aí. Ai, que bom. Uhum. Vou dar uma lidinha aqui agora. Eu colocaria aqui na metodologia, Gustavo, na parte ali em que você diz método forma hipotético-dedutiva, essa pessoa se justifica porque o método escolhido é forma de hipótese e parte por meio da dedução para sua comprovação ou não. Eu tiraria, então, essa parte de comprovação ou não Uhum. e colocaria... Opa! E colocaria para melhor explicação. Ah, entendi. Por, É porque ele é tá? explicativo, né? Esse daí, ele é. Isso, Comprovação exato. seria se ele fosse, por exemplo, Que um você experimento. Isso, exatamente. Então seria mais assim para melhor Uhum. explicação, né? E discussão de Uhum. hipóteses, né, que você vai colocar na sua revisão bibliográfica, né, na parte do desenvolvimento do seu trabalho. Então assim, estou colocando assim uma sugestão para você tentar melhorar essa parte aqui, tá? Todas elas são bem-vindas. Que bom. Vamos continuar. Para a metodologia também feito expectativa para se expulsar. Isso, perfeito. Então aqui tá ótimo, né? A parte metodológica. Eu só sugiro então que você busque uma referência para conceituar esses métodos que Ah, você colocou, tá aham, eu bom? fiquei na dúvida se na metodologia a gente colocava referência também. Eu fiquei na dúvida sobre isso. Sim, A colocamos gente sim. vai surgindo umas duvidazinhas assim, daí como a gente tem essas aulas nossas semanais, eu falo, não, Isso, daí a na gente já aula eu vai vou dizer sanando aquilo. isso aí. É para isso que tem a orientação, né? A aula de orientação, justamente para a Isso. gente corrigir, fazer esses ajustes. Então, aqui, ó, buscar uma referência, né, Hum. para conceituar
os métodos selecionados. Gustavo, se você precisar de bibliografia, me manda um e-mail lá que eu tenho uns livros de metodologia, tá? Mas isso você consegue encontrar na internet também. Eu ganhei um livro de metodologia científica do meu padrasto, mas acho que isso aí não se aplica, porque o livro era mais ou menos da década de 70. É melhor, realmente acho que é bom é usar. melhor atualizado. Beleza, mas vou deixar você se concentrar aqui. Não, tranquilo. E daí, assim, pode até usar esse, talvez de uma edição mais nova, né? Às vezes não tem problema o livro ter sido publicado, ser antigo. Mas se tem as edições, né, novas, eles geralmente, os editores, eles vão atualizando, vão melhorando, né, a edição anterior. Então, assim, mas se você precisar de bibliografia, pode me mandar um e-mail lá que daí eu te indico, sem problema. Eu te mando por PDF, eu tenho PDF, né? Tá, ok, obrigado. Bom, talvez agora você já vai encontrar alguma coisa que eu fiquei na dúvida. Sim, não. Se eu não encontrar, digamos assim, se eu não tocar no assunto que você talvez esteja pensando, você pode daí falar, tá bom? Que daí eu posso tirar a sua dúvida. Tá, ok. Eu fiquei com dúvida quanto ao título aí, por exemplo. Eu coloquei revisão bibliográfica, daí eu dei o espaçamento e coloquei o título do objetivo. Eu falei, cara, vai ficar estranho se eu partir direto, assim, vai ficar meio que desconexo. Eu falei, cara, eu vou colocar o título pelo menos pra marcar onde é que eu tô. Exatamente. Eu pensei como se eu fosse o leitor. Eu gostaria de saber onde eu tô, não tipo. Exatamente. Você é um aluno assim. Fico muito feliz, muito orgulhosa porque você é um aluno exemplar que entende o processo metodológico. É se colocar no lugar do leitor. Então, quando a gente tem, né, a cultura e já tem essa prática da leitura, a gente realmente percebe essas nuances, né, que as pessoas, né, não percebem. Então, realmente você tem razão, isso entra no formato, né, de apresentação de um trabalho científico acadêmico. Eu te aconselho, então, começar aqui, excelente título, pode seguir com ele, então, 4.1. Tá? Entendi. Era isso que eu queria saber. Entendeu? Isso, 4.1. Se eu dava dando, por exemplo, tipo, cada tema, eu falei, cara, se eu der 4.1, eu falei, será que eu não vou cair em contradição com os objetivos? Não. Aí eu falei, vou deixar sem a numeração e aí eu tiro a dúvida na hora, mas o título é bom. Não, claro. Só fazendo adendo, você falou aí que, pô, interessante que eu consigo diferenciar isso. Poxa, tive melhor professor de metodologia, cara. Aí eu fico feliz, hein? Poxa. Você tá querendo um 10. Não, cara, e é bom. Poxa, hoje em dia eu tudo que eu falei. Feliz. A gente começa a reparar nessas coisas. Mas Gustavo, assim, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Mas também depende muito de vocês. Não adianta ser o professor, o professor pode ser o pica das galáxias, o melhor de todos, né? Mas muitas vezes o aluno também, né? O aluno precisa ter a dedicação. Se ele não tiver dedicação, não fizer o esforço de entender, porque metodologia é uma coisa. Eu mesma, sabe, Gustavo, eu só fui aprender metodologia científica no mestrado. Eu tive uma boa professora, mas eu não tinha maturidade para entender, sabe? E as coisas, né, a gente daí vai quebrando a cabeça, vai evoluindo, né, vai crescendo, e eu fico feliz de você ter conseguido absorver isso daí. Mas a minha professora de metodologia, eu acho assim, eu tento atuar, eu lembro dela, e ela foi da minha professora de graduação, mas eu tive um professor de metodologia também no mestrado. Então, assim, eu tento juntar as aulas dos dois e corrigir o que eu senti falta, sabe? Tipo, justamente de ensinar, assim, o passo a passo do trabalho mesmo. Porque a gente não nasce sabendo fazer trabalho. Na escola, eu tinha uma noção do que eram os elementos básicos de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a evolução disso, né, de entender como colocar o conteúdo, né, de forma sistemática no trabalho, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu tento trazer para os alunos uma forma mais didática, né, de mais fácil entendimento, para que vocês consigam usar essas ferramentas, né? E eu fico muito feliz que vocês tenham, de fato, utilizado. Inclusive, já só olhando aqui o formato de texto, a gente já vê que a pessoa sabe fazer, né? Porque
O formato de texto já evidencia. Quando a gente pega um trabalho que a pessoa não tem experiência, né, ou não tem o conhecimento, a gente já vê que o texto, assim, já está não fora de formato só, mas a forma de escrita, a questão das citações, as referenciações, né, a gente já percebe que a pessoa não tem esse conhecimento. E assim, passando os olhos aqui, né, o trabalho já se apresenta dentro desse esperado, né? Do formato esperado, de escrita e de ABNT, né? Você vai perceber, tu vai perceber que vai ter uma diferenciação de texto daqui a pouco. Por exemplo, ele vai seguir um formato, de repente ele vai meio que mudar, ele vai seguir o mesmo formatação, só que vai mudar um pouquinho algumas coisas, que vai ser o intervalo de parágrafo. Eu sempre gostei de fazer parágrafos mais longos, aí eu falei, putz, será que tem algum problema disso? Tá, a gente já vai chegar lá então. Beleza. Excelente, excelente. Esse primeiro subcapítulo tá ótimo. Daí aqui então seria 4.2, né? Tipos de doenças causadas pelo... Vai ter bom que daí no próximo já, quando eu precisar de novo entregar, ou no caso que vai vir agora, que vai ser acho que a conclusão e o resumo, né, que a senhora vai pedir. Isso, exato. Os próximos agora eu acredito que seja esse, porque é o que tá faltando pro trabalho só. E aí eu já quero deixar isso tudo pronto já. Aí já vou arrumar, o que precisar arrumar, no caso, eu já vou deixar pronto, porque deixa que já tá na reta final também. Né? Daí já vou deixar tudo bonitinho, porque eu tô com orgulho desse trabalho. Que, tá bonitinho orgulho. mesmo, tá muito bom. Ah, que bom. Tá, agora deixa eu dar uma olhada nesse segundo texto. Acho que chegou. Tô ouvindo a moto. Desculpa, Gustavo, tava falando aqui com meu marido. Capaz, tudo bem, mano. Tá, daí não esquece, né, que você colocou algumas siglas, né? Então tem aqui o E, né? EUA, né, dos Estados Unidos, o E de União Europeia, Anvisa. Então, como você usa? Tem o INCA também, EPI, que eu citei. né? Então, assim, eu vou colocar só aqui no EPI, mas daí você dá uma revisada em todas as siglas. Então, abrir lista de siglas. Ah, sim. Depois daquela do sumário. Antes do sumário, na verdade. Isso, Ela vem, né? citar no texto apenas na primeira vez. Como assim seria apenas na primeira vez? Já vou te explicar. Tá bom. Por exemplo, você colocou aqui EPI. Eu acredito, não lembro de ter visto aqui em cima, acho que você não tinha falado antes em EPI. Então, como é a primeira vez que essa sigla aparece, você abre o parênteses, depois de EPI, e escreve o que é, equipamento de proteção individual, fecha parênteses. Tá bom? E daí não precisa repetir mais essa explicação de dentro do parênteses. Você pode usar a sigla normalmente. Na verdade, sim, o que aconteceu? Essa daí foi a parte que a Duda fez. E aí eu acabei não dando mais. Eu, formatei tudo, mas eu não cheguei a ler completo. Tranquilo. Na minha parte mesmo, que eu também citei EPI, que tá lá no final já, na minha parte, eu fiz isso aí, no caso, foi como eu aprendi. Eu primeiro escrevi a definição dela, aí depois disso, entre parênteses, eu coloquei EPI. Mas eu coloquei equipamento de proteção individual, aí entre parênteses, EPIs. Mas é bom interessante que depois eu coloco a lista de siglas. Isso, coloque. E daí, só para salientar, né? Só um minutinho. Amor, você pode baixar um pouquinho? Não tô conseguindo ouvir ele. Desculpa, Gustavo. O que eu ia falar? Putz, me fugiu. Sim, a explicação das siglas, né? Então, como você colocou lá embaixo de EPI, não foi a primeira vez que apareceu. Né? Então, você tira de lá, daí coloca, né, na primeira vez, e daí depois segue. Beleza? Aí até... Oi, diga.
como se fosse referenciar ele. Referencia só a primeira vez, depois disso você vai depois citando ele. Segue o baile. Beleza. Porque daí, se o leitor quiser saber de novo, ele busca na lista, né? Por isso que tem lista. Beleza. Aqui também não se utiliza a primeira pessoa, então busquem todos os verbos, né? Todos os verbos que estejam aí em primeira pessoa. Oi? Parou de compartilhar a tela. O que tem? Compartilha a tela? Parou, ficou. Aí voltou ao normal. Ele tinha ficado tudo preto. Tinha ficado tudo preto. Voltou? Tá, beleza. Né? Então, aqui, ó, temos, conseguimos, né? Então, procurem aí onde tem primeira pessoa. Aí, assim, eu tô vendo que tem percentuais aqui, né? Então, olha a diferença, então, né, Gustavo? Realmente você comentou. Então, aqui não tem nenhuma revisão bibliográfica, não tem aqui, para mim, isso eu consideraria um texto plágio, né? Então, daí você adequa, né? Veja quanto equipe. Tentem adequar esses parágrafos, então, com referências bibliográficas. Veja, né? A professora diz que é apenas 2% que realmente acontece. Né? Citar quem que é a professora, no caso. Que professora é, da onde, de que... foi uma entrevista que foi feita por vocês ou foi publicada em algum lugar? Se foi publicada, tem que colocar referência aqui no final. No caso, ela disse ali que foi a professora Larissa, alguma coisa que tá ali em cima, na linha de cima. Isso, só que tem que pegar o professor Pablo, né? Isso. Então tem professora Larissa Bubardi, então assim, tem os nomes deles. Só que é bom referenciar do mesmo jeito, né? Pra caso a pessoa queira saber mais sobre a matéria, ela busca ali na referência e... Isso, então assim, é isso que eu ia perguntar. Pelo que eu entendi, essas considerações foram achadas em uma publicação de algum professor que comentou isso, né, dos professores. Isso. Mas aí é por isso que a gente precisa escrever o trabalho, né, dentro das normas, porque essas dúvidas elas surgem para o leitor. Eu fiquei na dúvida, olha só, isso foi uma entrevista que vocês fizeram, aí não é referenciado, entendeu? Sim. Aí não é referenciado, daí como não é referenciado? Porque assim, quando a gente faz a entrevista e a gente angaria os dados dessa entrevista que a gente mesmo fez, que os autores, no caso vocês fizeram, isso não entra como referência, mas entra como desenvolvimento. Daí tem que dizer da onde são esses professores, em que área que eles atuam, no que eles são especialistas, entendeu? Entendi. Então, é no próprio desenvolvimento que você coloca isso. Agora, se esses professores deram uma entrevista e que se essa entrevista foi publicada em alguma referência, seja uma revista do ramo, né, do segmento, alguma coisa assim, aí tem que estar referenciado. Tem que estar referenciado igual você referenciou lá em cima. Isso. Né? Se for retirar de algum periódico, tem que referenciar de onde foi. Isso? É isso aí, perfeito, tá bom? Então, faça esses ajustes aqui. Ontem de noite ela mandou ainda para mim as referências, só que daí eu falei, cara, se eu for editar isso agora de noite, eu não conseguia mandar o trabalho. Claro, não, sem tanto que até no final do texto eu deixei as referências ainda, tipo, para mim editar depois ainda. Mas eu vou dar uma mexidinha nisso depois. Ótimo, ainda bem que tem. Então é só vocês referenciarem aqui, tá? Foi um pouco culpa minha mesmo que acabou não arrumando isso. É o que eu tô falando, a gente tá orientando, né? E para chegar no final é um trabalho legal, interessante. Eu achei que tá bonitinho, bem elaboradinho. Sim, tá ótimo. Sabe o que eu achava interessante? Oi. Acho interessante. Vocês encontrarem, colocarem esses dados até, deixar esse texto e indicarem esses dados em um formato, talvez, de tabela, né? Então, você tem câncer. Tem uma figura lá embaixo. Endócrina. Hã? Tem uma figura, mas no texto 4, se não me engano. Eu coloquei que seria, no caso, para identificar o nível de toxicidade dos agrotóxicos. Achou? Ah, sim, tá. Esse aqui? Uhum. Eu coloquei o nível de toxicidade deles, por exemplo. Eu fui, mas acho que eu consegui pegar do G1. E daí, inclusive, eu referenciei ela certinho, eu acho. Tá. É só o contrário. Segura um em cima, fonte embaixo. Ah, beleza. Depois tá bom? Eu vejo nisso. É isso aí. Aí, basicamente, tem ali que ela varia de 1 até 5, sendo 1 o nível mais tóxico e 5, como pode dizer, menos tóxico, mas ainda assim tóxico. Tá. Aí, eu ia dizer mais nesse capítulo mesmo, tá, Gustavo? Que assim, tá colocando aqui essas explicar os percentual e tudo aquilo ali, né?
as doenças, né? Então, não sei, tentar achar um jeito de... Uhum. Eu elaboro alguma coisa com a Duda lá pra gente colocar melhor. Vamos testar só para ver como é que fica, e daí vocês, né, fazem um gancho com esse texto, né? Só coloca o parágrafo. Né, esses dados podem ser sintetizados e observados na tabela a seguir, no quadro, né? A seguir, e bota o quadro, entendeu? Entendi. Mas assim, tenta fazer. Se você achar, bota lá, daí a gente avalia de novo. Se a gente achar que ficou uma droga, a gente tira. Mas é que nem foi a imagem, por exemplo. Eu falei, vou colocar essa imagem. A Duda falou, será que não vai dar ruim? Eu falei, cara, vamos descobrir. Exato. É assim, a gente vai fazendo. Fazer trabalho é isso, né? Tentativa e erro também. A gente vai tentando colocar os dados da melhor maneira possível, né? Porque tem que ficar bem interessante a leitura, né? E tentar fazer com que esses dados eles pulem aos olhos do leitor, né? Então, muitas vezes a forma de fazer isso é realmente tabelando, né? Enquadrando esses dados. Vamos continuar aqui. Então, aqui seria o próximo capítulo, né? Uhum. Gustavo, Oi. isso aqui é um tópico, né? Trabalhadores do qual? Porque assim, Esses trabalhadores do campo? maneiras de mitigar os impactos agrotóxicos. É que eu penso que os trabalhadores do campo devem usar o uso correto do EPI. Isso é um tópico? Na verdade, Porque acho daí que aqui embaixo parece que outro, ó, ao governo proibir o uso de substâncias e alimentos. Daí vem as orientações. Eu tô achando que parece que é um tópico isso. na verdade, a gente quis dizer que, na verdade, assim, uma das melhores maneiras mesmo para evitar as contaminações seria pelo uso correto do EPI, mas a gente preferiu não abrir um texto sobre isso, a gente preferiu só, tipo, citar ele mesmo. Tá. Então Depois eu acho explorar que um não pouco mais. precisa ser num parágrafo, dá para juntar com essa segunda parte aqui. Então dá para colocar assim: a melhor maneira de evitar problemas, né, na saúde dos trabalhadores em campo é de fato a utilização correto do uso de EPIs, né? Aí, aí segue, de acordo com a Anvisa, é necessário que também leiam a bula sobre os compostos químicos, blá 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 blá, entendeu? Na verdade, sim. Lembra que eu disse no início do texto que você sentiu uma diferença no início do texto? Lembra sobre os parágrafos? Eu também achei que ficou muito, muito, muito paragrafada essa parte. Isso, ó o Google aqui me ouvindo. É Bom, normal. então, né? Daqui a pouco ele oferece produto para você. Exato, com certeza. Bom, então eu acredito que faça a junção, então, desses parágrafos, né? Vou colocar aqui. Junção dos parágrafos. Ok. A mesma coisa aqui daí, né? Ó, ao governo, né? Fica incumbido o ato de proibir o uso de substâncias que são altamente perigosas para a saúde humana, fazer campanhas de como fazer a limpeza correta dos alimentos e blá, 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 blá. Faz uma junção com esse segundo parágrafo aqui. É mais fácil fazer se juntar assim e ficar tipo, tudo mais massivo, eu acho que fica mais compreensível de entender. Isso, tá ótimo. Então tá, ok. E assim, posso te fazer uma pergunta? Da onde que surgiram essas soluções? Vocês buscaram referências? Isso, tem, no caso, essa parte da Duda que eu não consegui referenciar, mas a maioria delas foi tiradas do INCA, que a gente conseguiu, que é o Instituto do Câncer. Algumas a gente conseguiu com G1. Eu evitei o máximo possível pegar dados de jornal, assim. Sim, eu prefiro mais meio acadêmico, trabalhos acadêmicos. Mas assim, não tem muito tópico sobre isso. Eu falei, então só sobrou tu mesmo, né? Eu olhei pro jornal. Tá, Aí verdade. peguei os dados do G1.
Aí foi tem um pouco do Embrapa também. Sim. Na verdade, tem sim, Gustavo. Daí você faz aquilo que o prof falou. Dá um bisu lá naquele documentário. Isso. Isso, porque assim, eles apresentam novas tecnologias e novos sistemas e formas para evitar a utilização de agrotóxicos. Isso. Né? Então, a questão de evitar arado, de evitar monocultura. Então, tem uma série de formatos para evitar a utilização, né, dos agrotóxicos. Então, como aqui é mitigar a maneira dos impactos, porque vai haver a utilização, tá ok. Mas eu acho muito pertinente vocês colocarem os métodos de evitar, tá? Então, eu acho interessante vocês abrirem um tópico dentro desse capítulo, ou até mesmo um outro, né, subcapítulo desses aqui, tá bom? Ficar dentro do texto mesmo, né, como a parte final do texto. Falar sobre os métodos, né, de prevenção ao uso, de tipo, como tentar reduzir a utilização dos agrotóxicos. Então, tem agrofloresta, multiculturas, então tem uma série de sistemas interessantes, tá bom? Isso é para enriquecer o trabalho de vocês, porque o trabalho está muito bom, então eu quero que ele fique melhor ainda, né? Toda crítica é bem-vinda. Tá. Minha cachorra tá muito louca. Eu espero que os meus não comecem. Tá. Muito bom. Essa daí você vê que já foi a parte que eu fiz, daí você vê que muda um pouco já novamente o tópico. Sim. Daí aqui eu já não tenho nada para falar. Pode dar continuidade então, Gustavo, né? Daí agora vai vir a conclusão, discussão em grupo. Exato. Resumo. Então, tenta abrir aquele capítulo, tá? Eu acho até interessante vocês, né, então abrirem esse capítulo de processos ou maneiras, né, de se evitar a utilização dos agrotóxicos. Eu acho que vai enriquecer bastante o trabalho de vocês. Tá? E daí isso tem vários artigos científicos, né? A questão da fixação de nutrientes no solo por processos naturais, que são por micro-organismos, a utilização do método de agrofloresta, isso tem vários. A prática da multicultura, né? Ou seja, a rotatividade de plantio. De culturas diferentes. Então, tudo isso tem lá no documentário, que é o gatilho para você daí buscar em referências bibliográficas, né? Tá bom? Eu até, na verdade, assim, só fazendo um adendo. A gente fazendo essa parte da pesquisa, eu descobri bastante coisa interessante sobre os agrotóxicos. Eu fiquei com medo de começar a explicar muito sobre isso e, como pode dizer, ficar muito massivo só nessa parte. E o texto começar, por exemplo, a pegar uma direção única. Tipo, ele fica muito, digamos, entre aspas, aí, de direita, digamos, ou muito de esquerda. Você pensou nesse... Mas assim, eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Quando a gente faz pesquisa, a gente não pode pensar nisso. Exatamente, você tem que ser imparcial, né? Então, mas assim, você tem que escrever os fatos. Se isso soar de esquerda, poxa, que pena, mas são os fatos. Ou se isso soar de direita, poxa, que pena, mas são os fatos. Entende o que eu quero dizer? Você não pode escrever o texto tentando agradar ou tentando esconder um lado, né, da pesquisa. Porque, assim, por mais que ela não tenha, ela não foi voltada para um lado político, não é essa a questão, entendeu? Você poderia, inclusive, ter feito uma pesquisa por lado político, inclusive é por isso que a política existe. E deveria ser baseada em estudos científicos, que é o que não está acontecendo atualmente. Porque são os estudos científicos que encontram soluções para os problemas, não é verdade? Na verdade, tem culpa política, sim, tá certo. Tá no meio do texto, eu falei na minha parte. Exato. Então, querendo ou não, por mais que tenha um cunho político, logicamente que o seu trabalho é de pesquisa, e assim, se a pessoa que lê achar a tendência de direita, achar a tendência de esquerda, me desculpa, essa pessoa está bitolada, ela precisa olhar o trabalho de maneira imparcial, sem pensar se de direita ou de esquerda, entende o que eu quero dizer?
Você colocou o posicionamento, você colocou a sua pesquisa, você colocou os argumentos cabíveis. Então, se a pessoa tem já esse discernimento de fazer essa diferenciação de direita e esquerda, meu amigo, essa pessoa essa leitora, né, esse leitor é que não tem a capacidade da imparcialidade, entendeu? Não é você. Eu vi um pouco de receio só sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho que ser o mais imparcial possível. Não é você que tem que ser imparcial, porque você está sendo imparcial, porque se você está achando que está indo para um cunho político, seja de esquerda ou de direita, você tem que mostrar os fatos, os dados que você angariou. E se a pessoa lê e não conseguir enxergar isso de maneira imparcial, o problema é dela, não o seu, né? Tá bom. Entendeu agora? Sim. Então, assim, não é você. Isso, exato. Quando você faz, é por isso que quando a gente faz pesquisas, a gente não pode ter esse olhar, né? Tipo, isso aqui é muito de esquerda, eu não vou colocar no meu trabalho. Isso aqui não. São, aí tá escondendo os fatos, poxa. São verificações, tá manipulando. Exato, entendeu? É isso, exato. Você não pode. Você tem que trazer as informações. Acho que até agora eu entendi o fato de você ficar com medo de só trazer os malefícios dos agrotóxicos, né? Não fique com medo, não fique com medo. Tem que ter trabalhos que enfatizem para um determinado lado para se gerar discussões a respeito disso, né? Então, assim, se a gente, realmente está evidenciando que a utilização dos agrotóxicos realmente só tem, a maioria, né, dos aspectos são desfavoráveis, são negativos, então, tem que colocar isso no trabalho, vai fazer o quê? De fato, eles são mesmo, Eu fazendo a pesquisa, eu consegui ver. É que nem eu vou te dizer uma coisa. É que nem você tem pesquisadores que são ínfimos, irrisórios, que defendem que não há o aquecimento global e tentam encontrar teorias e argumentos para provar que não existe o aquecimento global proveniente de ações antrópicas, que está gerando, então, essas mudanças climáticas. Então, veja, existem esses cientistas? Claro que existem. Mas se você for atrás das informações a respeito do aquecimento global, você vai ver que a maioria dos cientistas corroboram, né, para que de fato isso acontece e trazem, inclusive, experimentos e dados comprobatórios, né? Então aí veja, poxa, se a pessoa acha que esse tipo de estudo é de esquerda, então ela já começa errado, entendeu? Já começa errado, porque você tem que ser imparcial quando você lê esse tipo de informação. São dados científicos, entende o que eu quero dizer? Então, assim, se você realmente observou na sua revisão bibliográfica, nos seus estudos, que de fato os agrotóxicos possuem mais características negativas do que positivas, manda brasa, meu amigo, manda brasa. Agora, no caso, como a gente já está no caminho da conclusão mesmo, vai ser discutido isso no nosso grupo lá, que realmente não tem... Aquela famosa frase, contra fatos não tem argumentos. Então, exato, meu querido, exato. E esses fatos científicos que devem ser levados em consideração para mudar leis, para implantar legislações que, né, entrem de acordo com o que está sendo colocado ali de experimento, de fatos, de dados, né, que são comprovados cientificamente. Então, é para isso que serve a ciência, para a gente sempre evoluir. Né? Agora, se a pessoa já enxerga essa, entre aspas, evolução como sendo algo de direita e de esquerda, nossa, começou tudo errado. Ele começou a ler errado já. Entende? Você tem que ir atrás do que está sendo comprovado, daquilo que a ciência está mostrando, né? Do que está sendo eficaz. Né? Então, se isso é de esquerda ou de direita, isso não me interessa. Me interessa o que de fato está acontecendo, né? Beleza? Tá ok, pra mim. Então, assim, tá agora eu vou colocar para vocês os próximos passos. Vocês vão, então, como eu falei, fazer esse novo capítulo sobre os métodos de tentar reduzir a utilização dos agrotóxicos, tá? E vocês podem, então, dar continuidade, fazer isso, escrever a conclusão, fazer os últimos ajustes aí de formatação e abertura de lista. Não se esqueça de abrir lista de figura, por mais que você só tenha uma figura, né? Já tá lá em cima, já.
Ela já tá lá. Não. Eu fiz ela junto com o sumário, porque basicamente ela ficou uma folha sozinha. Aí eu, daí juntou. eu dei um intervalo, mas coloquei ela dentro da mesma folha. Sozinho, tá? Numa folha sozinha. Entendi. Bom saber disso aí também, já que na próxima edição eu já... Seja uma função. Outra coisa, no resumo, vai precisar ter a parte em inglês ou não? Não precisa. Tá bom, então só as palavras-chave, resumo mesmo normal, né? Isso, só em português. Eu ando cobrando inglês mesmo só quando é TCC e quando é artigo científico. Beleza, mas os projetos eu não tenho cobrado, não. E daí vocês vão escrevendo aí, né? E me entreguem de novo no dia 10 e 11? Não. Deixa eu ver aqui. É 11 e 4 nossas próximas porque aulas. eu não sei quando que tá marcadas as nossas provas, Gustavo, você tem noção? Porque eu tentei acesso no calendário acadêmico ali, no site, e tá do primeiro semestre ainda. Pra gente também não chegou nada ainda. Putz, eu não sei quando que são as semanas das provas, eu tenho que confirmar com a coordenação. Relaxa, a hora que faltar tipo uns 4 dias, eles mandam mensagem pra todo mundo avisando que a gente tem uma semana de prova. Pois é, e assim, eu quero me programar, porque assim, eu não quero encavalar, né, com a entrega, se bem que a entrega é a finalização, né? Você vê que o nosso tá bem encaminhado já. Isso, então assim, tentem me entregar até dia 11, beleza? Tá, beleza, até dia 11. Na verdade, antes eu vou tentar te entregar, porque daí dia 11 a gente já faz o sábado. Isso, exato. Daí você me entrega entre dia 10 e dia 11, com até onde você conseguiu fazer, né? E daí a gente aí eu vou fazer as últimas considerações, para daí vocês só me entregarem na época da semana de provas mesmo, que daí é o final. Tá, ok, então. Tá bom? E daí, como o anterior vocês tiraram um e-mail, aí eu só vou avaliar como um e-mail de novo no dia 11 daí, na entrega do dia 11. Tá bom? Não. Esse aí então quer dizer que esse aqui não tem peso, ele só... Esse não tem peso, esse foi a orientação, isso, foi orientação e vai ter, então, valor, né, de nota de um e-mail, que é o que falta para os trabalhinhos, né, para o peso dos trabalhos. Vou considerar, então, que vocês me entregarem no dia 11. Tá bom, então. Beleza? Combinado? Beleza, valeu, Mariane, até mais. Valeu, eu vou gravar aqui o que eu fiz de considerações e te mando por e-mail depois. Tá ok, obrigado. Tá bom, beijo, tchau. Beijo, tchau. Boa noite, meninas, tudo bem? Quem que vai ser a próxima? Boa noite, professora. É a Camila. Oi, tudo bem, Camilinha? Pode ser você, então, já que você acionou o microfone antes. É o seguinte, Camila, você está vendo o compartilhamento de tela? Tô vendo. Tá, então o teu é... É o último aí. É o último aqui, isso, beleza. Então, tá. É o seguinte, Camilinha, eu não tive a oportunidade ainda de ver o trabalho, você me mandou com antecedência, mas eu ia corrigir agora antes das aulas, né? Da nossa aula, porque eu não dou o primeiro horário. Só que eu tive uma defesa de TCC, fui banca, e não consegui dar uma olhada, então eu vou dar uma olhada agora, tá bom? Tá bom. Não precisa do abstract, tá? Eu vou desconsiderar, pode tirar daí. Mas pode deixar aí? Não, se quiser também pode deixar, tanto faz. Não se esqueça das tags, tá? Das palavras-chave daí. Tá. Tá bom? Das keywords. Referência daí. Oi? Eu nunca coloquei keywords. Então tem que colocar, tá bom? As palavras-chave, Camila, são as palavras que mais que remetem ao tema do seu trabalho, né? Então, por exemplo, aqui, né, o tema do seu trabalho, o título do seu trabalho é a importância da informática para o gerenciamento, organização e facilidade de informação. Então, seria questão de sistemas de banco de dados, sistemas de gerenciamento, né, organização. Então, se remete ao título e ao tema do teu trabalho. Então, você tem que escolher aí umas 3 palavras, tá bom? É só escrever embaixo do resumo, keyword? Isso, as 3 palavras. Veja lá no modelo. Lá no modelo tem. Tá. Tá bom? Opa, peraí que o meu note aqui deu pau aqui na minha visualização. Espera só um pouquinho. Aí, voltou.
Isso eu já tinha visto, ok, melhorou bastante, tá bom. Tá, Camilinha, você não fez aquela... Não deu tempo, professora, de colocar os textos. Hã? Não deu tempo de colocar os textos ali entre as tabelas. Tá, e também você não fez a sugestão que eu disse, né? Que isso daqui é tudo resultado. Colocar... Então, tem que colocar os textos entre as tabelas, né? Uma explicação. Isso, mas jogar tudo isso aqui, ó, vou te mostrar. Dispõe de operações essenciais para suporte de gestão de unidades, instituições públicas adotam sistemas. Tá, então assim, Camilinha, tudo isso aqui que você colocou, tá? Pode ser deixado aqui. Os delas, agora eu não me lembro que eu tinha colocado. Os questionários foram enviados a profissionais. Ah, muito bem. Aí vai ter isso aqui, que é o resultado desses questionários, certo? Esse é o perfil dos usuários. Ah, só o perfil. Só o perfil. O resultado tá por último. Ah, tá. Esse aqui são os... Então, os resultados não são esses percentuais? Não, mas tem um resultado geral que tá lá no fim, que é a última tabela, né? A última tabela é o resultado. Ah, não, passou já. Ah, passei. Aqui? Essa aí é a geral, né? Ótimo! Então, essa aqui, Camilinha, ó, isso aqui você vai jogar lá no capítulo de resultados e discussões, tá bom? Tá. Então, eu vou colocar aqui uma anotação. Os resultados e discussões, eles vêm depois da... Depois da... Um pouco... vem antes da conclusão, né? Você lembra, né? Então, tá bom. Beleza. Então, ok. Cronograma. Tá. Tá. Não esqueça de colocar palavras estrangeiras em itálico. Uhum. Tá, Camilinha, você não tirou isso aqui de nenhuma fonte, não? Não, esse não. Esse não? Não. O que eu tirei de fonte tá entre aspas, que eu não deu tempo de colocar o autor ainda, professora. Por isso que eu deixei entre aspas. Olha lá, esse, por exemplo, esse aí é retirado. Aí eu tenho que... Ah, então tá bom. Só porque não deu tempo. Não, beleza. Tem que terminar. Uhum. Tá, aqui daí é sem negrito. Os subcapítulos, tá? Tá bom. Ah, tá. É o subcapítulo, porque aqui é... Peraí. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 4.1. Então, aqui também é sem negrito. Todos os subs sem negrito. Isso, só os capítulos mesmo. 4 é em negrito, tá certo. Aí esse aqui, ó, 4.1.1, além de ser sem negrito, é minúsculo. Tipo, normal, né? Ah, o 4.1 é maiúsculo? 4.1 é maiúsculo, 4.1.1 não. Tá. 4.1 é só sem negrito. E o 4.1.1 é sem negrito e em minúsculo. Tá. Tá bom? Camila, tenta achar algum artigo científico, alguma referência que comprove daí isso aqui, tá? Ah, colocar mais referência, né? Isso, algo que comprove que realmente a aplicação desse sistema resulta no momento de produtividade. Tá Isso. bom. Acho tipo, que vai... deixa o que você escreveu e complementa como referência. Tá. Acho que vai faltar Isso, a mesma coisa aqui, né? Então, a mesma coisa aqui.
Mas tá bom, Camila. Tá bem bom. Vejo uma evolução aí. Cami, me diz uma coisa, você tem condição de perguntar para alguém, para algum funcionário, que se sinta satisfeito com a utilização desse sistema? Tenho. Você tem? Sabe o que eu Tenho. estava pensando? Você podia fazer uma entrevista com esses funcionários, você não precisa citar a empresa, pode ser que são funcionários da empresa X, né? Que utilizam um sistema, daí você explica lá o sistema, que tipo de sistema que é e tal. E daí comenta, como se diz, comenta o que eles falaram, né? Se eles são satisfeitos ou não. Você pode até fazer uma enquete e colocar um gráfico de quantos por cento se sentem confortáveis com a utilização do sistema. Mas assim, não tem como eu fazer com muito. Ah, não tem? Não tem. Entendi. Não, então pode ser num formato de entrevista? O que você acha? Porque eu consigo fazer com uma pessoa. Tá, pode ser. Né? Daí não esqueça de colocar o cargo dela, tudo, e pergunte para ela como ela se sente utilizando o sistema, se é útil para ela, né? Faça umas perguntinhas e coloca aqui. Eu acho que é interessante. Você acha que é possível? Mas aí eu coloco nesse 4.1.3, no caso? Isso, coloca no formato de texto. Tá bom? Mas aí ele só vai ficar nesse capítulo aí? Pode. É só uma forma de você mostrar que realmente existe o índice de satisfação entre as pessoas, né? Entendi. Tá bom? Aí eu faria um questionário? Umas três perguntinhas, tá bom? Né? Você pergunta, faz as perguntas e daí você coloca aqui, ó, colocar um texto sobre a entrevista realizada com um profissional. Daí coloca cargo, né? Daí indica o cargo e coloca as respostas. Tá bom? Tá bom. Você entendeu, né? Entendi. Tá. Eu acho que vai enriquecer teu trabalho, vai ficar bacaninha. Tá. Daí qualquer coisa você coloca aqui, daí a gente pode melhorar depois sem problema. Acho que aqui, Camila, ficou muito, como se diz? Acho que não precisa abrir 4.3.1, licença de uso, entende? Acho que dá para você usar tópico mesmo aqui, marcador. Tá. Tá bom? Porque são textos curtos. Então, acho que não há necessidade de abrir subcapítulos para eles, sabe? Fica estranho. Então, troque os subcapítulos numéricos por marcadores. Daí não utiliza marcador numérico, tá? Utiliza um marcador tipo bolinha, quadradinho, tá bom? Para não confundir com os capítulos, né? Tá, aí, por exemplo, esse licença de uso fica em maiúsculo e o outro fica em minúsculo, por exemplo? Não, daí aqui você vai colocar os marcadores, daí você pode tirar do negrito só, né?
Ah, Tira do negrito, daí coloca 2 pontos, daí já junta com o texto, entendeu? Uhum. Né? Porque acho que fica mais... A apresentação fica mais gostosa de ser lida. Tá? Fez bastante coisa, hein, Camila? Eu dei 3 exemplos de sistema. Uhum. Uhum. Acho que aqui é a mesma coisa, tá, Camila? Colocar em marcadores. Uhum. Aqui joga em formato de texto. Ó, tá vendo onde você colocou o marcador? Sei. Aqui, ó, coloca em formato de texto mesmo. Tá. Texto, e aqui a mesma coisa, coloca em formato de texto. Opa. Formato de texto. Porque daí você vai fazer a mesma coisa, né? Que eu pedi aqui, ó. Colocar marcadores. Então, vai ficar aqui 6, sistema CSM, tá? E daí vai ter lá 6.1 características, entendeu? Entendi. E daí, a partir do 6.1.1, marcadores. Igual você vai fazer lá em cima. É porque as características do primeiro sistema tá com marcador, porque é um texto maior. Ah, não, sim. Você diz aonde? Do primeiro sistema? A característica do primeiro tá com Sim, o outro tem mais especificação mesmo, eu notei. Mas como esses outros são complementos, eu acredito que dê para fazer dessa forma, senão o texto fica bem. Eu entendi que você quis padronizar. Uhum. Eu entendi isso, mas eu acho que dá para sintetizar isso e deixar algo mais compacto. Tá bom. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar, né? Na próxima entrega, daí eu avalio de novo. Então tá. Aham, passos para implementar. É a mesma coisa, tá? Ó, a partir depois do passos para implementar, deixa assim, né? Só tira o negrito, que nem eu já tinha falado anteriormente. E daí aqui você faz a mesma coisa, coloca todos esses subcapítulos só em marcadores. E já joga o texto na sequência. Marcados não, né? Marcadores. Beleza. Tá bom, Camila. Uhum. Tá tranquilo. Então, assim, eu gravei essa aula, tá? Se você tiver alguma dúvida, quando você estiver escrevendo, você pode retornar e assistir esse nosso debate. Uhum. Aí se você tiver dúvida também, me manda e-mail, né? Você tem alguma dúvida agora? Não. Não? Tá tranquilo? Só a palavra-chave ali. Qual palavra que eu poderia achar ali que é chave? Então, você tem vários ali, você tem, né, os sistemas de informação, né, os tipos lá, são o ERP, o CRM, né? Então, acho que dá para você colocar esses 3. Essas 3 palavras-chave? Mas essa não tem no meu resumo ali. Não tem que ser do resumo a palavra? Ou é do... elas não têm no teu resumo? Não, elas têm que estar no teu trabalho, na verdade. As palavras-chave eu coloco embaixo do resumo, só que... Embaixo do resumo. Você pode colocar sistema de informação, gerenciamento, entendeu? Tá. Você pode escolher três palavras que remetem ao teu tema. É isso que é palavras-chave. Tá bom? E aí qualquer coisa tem o modelo lá no modelo de PI, que está lá na nossa pastinha, tem exemplo. Né? Então dá uma olhadinha lá, ou coloque, eu vou avaliar na próxima, daí se você ainda tiver dúvida na próxima, eu sugiro daí.
Tá bom? Então é isso, Camila. Vamos fazer o seguinte: eu vou gravar isso aqui, nessas considerações, vou te mandar por e-mail depois, e daí você me entrega o próximo, né? No dia. Deixa eu ver aqui. Você consegue entregar daqui no dia 18? Não, peraí. Dia 18 não. Ai, eita, peraí. Que apagou aqui meu negócio. Só um pouquinho. Aí, boa. Então, pois é. Como eu não sei quando que é a semana de provas, eu vou fazer o seguinte. Dia 11, Camila, quarta-feira, não a que vem, a outra ainda. Isso, me manda então a continuação, tá? Se tiver já na etapa de escrever a conclusão, escreve a conclusão, tá bom? Daí já me manda dia 11 até onde você conseguir para finalizar mesmo agora, tá? Porque o teu trabalho tá bem encaminhado já, é só finalizar. Tá bom? Então, assim, você tenta colocar o máximo já de informação até dia 11, você me manda. Hoje, essa avaliação não vai ter peso nenhum, tá? Eu vou contar a nota, aquele um e-mail que ficou faltando, né, do trabalho, eu vou contabilizar, então, na entrega do dia 11, beleza? Tá bom. Isso. Daí você me entrega dia 11, vou fazer as considerações finais, para daí só pedir, então, a versão final na entrega da prova. Aí, lógico, se vocês tiverem dúvidas no decorrer, né, da entrega da prova, vocês me acionam. Tá bom. Tá bom, Camila? Tá. Entendeu tudo? Entendi. Então tá bom, qualquer coisa me chama lá. Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Outro, tchau. Oi, Aline. Professora. Tudo bom, Aline? Tudo bem, professora? Tudo. Opa, conseguiu entrar na aula hoje? Ainda bem que deu certo. Aí, peraí, só um minuto, professora, que tá difícil o negócio aqui. Vou desligar. Ai, consegui. Aí. Conseguiu? Consegui. Você está usando o celular e computador? Não, tô usando o tablet. Ah, tá no tablet? Mas você tá perto da TV, alguma coisa assim? Não, tava perto do celular. Ah, entendi. Então tá bom. Tá bom? Beleza. Você tá conseguindo ver o compartilhamento de tela? Tô. Tá, então tá bom. O teu é esse aqui, né? Uhum. Então, assim, eu não sei se você estava ouvindo, Aline, eu não consegui ver o trabalho antes, né? Porque eu tive uma defesa de TCC para ser banca, então eu não tive tempo de avaliar antes. Então, vamos fazer isso agora, beleza? Falando da surpresa. Beleza. Tranquilo. A gente já tinha visto isso. Tá. Tá, não se esqueça lá de melhorar os objetivos específicos, que nem eu tinha comentado na nossa última orientação, tá? De colocar lá os verbos de ação. Não se esqueçam, gente, que qualquer coisa, as nossas orientações estão todas gravadas e disponíveis lá na pastinha, tá? Se vocês tiverem dúvida e quiserem voltar lá para ver a orientação do trabalho de vocês, tá tudo lá. Professora? Vai. Então, eu e a Samira, a gente ficou lendo bastante a questão da metodologia ali, sabe? A gente leu as referências e tudo mais para poder fazer a metodologia, sabe?
Então a gente não arrumou outra parte do trabalho ainda. Entendi. E assim, a gente não conseguiu colocar todas as referências ali ainda, porque é bastante coisa, sabe? E ainda a gente não conseguiu decidir exatamente tudo que vai constar aí. Na verdade... Oi, professora. Oi. É Samira. Tudo bem, Samira? Tudo bem. A gente estava conversando até agora, por chamada, né? E a gente estava decidindo como a gente vai estruturar esse trabalho, porque apesar dessa metodologia, né, tudo que foi colocado dentro dessa metodologia é tudo o que precisa ter uma empresa, né, para conseguir a certificação, para a implementação do sistema de gestão, né? Então, só que a gente decidiu citar alguma desses pontos que a gente colocou na metodologia, a gente decidiu apenas citar, e daí entrar em detalhes mesmo só na parte ali da criação do mapa e a homologação dos produtos, que é a parte mais importante. Tá. Aí é bem isso que eu ia falar. Eu ia falar, realmente, quando vocês me apresentaram esse tema, eu imaginei, tipo, meu Deus, tem muita coisa para fazer, porque são muitos fatores, né? Mas é bem isso que eu ia sugerir, vocês acertarem cheio, né? Pegar, né, dentre todas essas necessidades, esses 20 itens que vocês colocaram aqui, né? Vocês colocarem isso como em formato de texto, né? Não, os itens podem deixar do jeito que tá, só que eu só ia sugerir para não colocar em número, tá? Coloca em marcadores, bolinha, quadradinho, que seja, né? Para não confundir com capítulos. Tá bom? Mas, assim, eu acho que isso deve ser citado do jeito que tá aqui, tá bom? Que é uma necessidade, mas é bem isso. Eu ia sugerir, então, para vocês escolherem 2 itens, né? Os mais importantes. É que tudo é importante. Eu não gosto desse termo, né? Escolher os mais importantes. Tudo é importante. Então, eu acho assim, que dá para escolher o que vocês... Eu acho, o termo melhor para isso é escolher 2 itens dessas necessidades, 2 itens que vocês vão focar no trabalho. Sim. Né? Então, que são do entendimento de vocês, que é da área de vocês, né? E que vocês podem, então, desenvolver, tá bom? Então, vocês acertarem cheio, é bem isso mesmo que eu ia sugerir, né? A metodologia de trabalho, meninas, seria mais voltada, ok? Eu entendi isso aqui, vocês vão ter que explicar o que são esses itens, então escrevam um texto explicando os itens antes de citá-los, né? E daí, na sequência, vocês escrevem, né? Então, vou colocar aqui para vocês os comentários. Então, antes de colocar esses itens, então, anteceder... Professora, Oi! como que a gente faz para abrir seus comentários? Porque a professora coloca o comentário e na hora que a gente vai mexer, eu não consigo abrir, pelo menos. Você abre com que ferramenta? O Adobe mesmo? No computador? Na realidade, ele abre como online, sabe? Porque eu não tenho dinheiro para pagar o Adobe. Ah, entendi. Ele é online. Baixa na clandestinidade ali. Clandestinidade. Assim, não, tudo bem. Então, talvez seja melhor. Acho que vocês não me mandaram, então, em Word, né? Eu vou compartilhar contigo no Gmail, pode ser? Pode, me manda em Word, então, tá bom? Que acho que fica melhor. Então, vamos fazer assim, eu nem vou colocar publicação. Vocês utilizem aí... Hã? Já compartilhei contigo. Ah, já? Então, deixa eu ver se tá ali. Não, Diego. Aqui. Boa. Tá, deixa eu parar de compartilhar esse, então, e agora compartilhar o arquivo Word. Bem melhor.
Então, assim, quando vocês, né, me mandarem trabalhos, então me mandem em Word, que daí fica melhor para eu colocar os comentários. Beleza. Porque daí, então, agora nos outros comentários que eu fiz, né, tentem verificar lá as orientações, né, ou eu tento converter. Vou ver o que eu consigo fazer para poder mandar para vocês saberem quais foram as considerações anteriores, né, porque daí tem que arrumar o que eu tinha orientado anteriormente. Uhum. Tá? Eita, mas cadê? Eita! Ai, Cacilda. Mas me dá uma raiva. Que não aparece. Não tá aparecendo para mim. Agora abriu. Não, não abriu. Gente. Oh, que droga. Deixa eu ver se eu consigo fazer de forma diferente. Não, só PDF também. Eu não sei porque não tá aparecendo aqui o Word. Eu acabei de baixar, abrir, dei F5. Vou fazer assim, meninas. Eu vou orientar vocês com aquele mesmo. Uhum. E daí eu vou fazer as considerações no Word que a Aline me mandou e mando depois para vocês por e-mail, beleza? Pode ser. Ó, Lazarenta, apareceu agora. Aí, apareceu. Estão vendo? Sim. Tá vendo, Aline? Sim, eu Então tá bom. esqueci de ativar o... Hã? Tá. Então... Aqui. Ai, deixa eu tentar só diminuir um pouco aqui. Aí, melhor. Beleza. Ok, então aqui, né, na metodologia, então antes, né, então colocar um texto aqui, abordando as necessidades, etapas ou itens necessários para a implantação do sistema de gestão. Daí vocês citam, né? Daí, conforme os itens abaixo, blá, 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 né? Daí vocês citam esses caras aqui. A Aline já até mudou, já, Aline? Eu mudei, professora. E assim, a gente compartilhando, eu vou editando aqui, ela vai editando de lá, o trabalho já vai saindo pronto. Aí sim, senti firmeza. Tá, então aqui vocês vão colocar então essas etapas, né? E daí no desenvolvimento, então, aí aqui embaixo vocês vão colocar um texto indicando a escolha, né, dos 2 itens da lista acima, né? Então, justificando, né, essa escolha. Entendem como? Então, assim, vocês vão escrever um textinho aqui embaixo, né? Então, vocês citaram os itens necessários para implantar o sistema. E daí vocês vão escrever um texto depois desses itens citados, justificando por que vocês escolheram. Quais que vocês vão escolher? O mapa, né? Isso. E qual mais? A homologação, a criação do inventário. Acho que tá esse. Eita. Aqui. Tá. Né? Então, daí vocês vão dizer que, dentre todos esses, né, vamos começar o texto lá, dentre todos os itens citados acima, foram escolhidos dois requisitos para desenvolver este trabalho, por causa disso, daquilo, tá? Então, vocês vão escrever um texto aqui depois. Aí, eu ia comentar que na metodologia, eu espero também colocar um texto indicando os métodos científicos
dotados para desenvolver o trabalho. Que métodos científicos são esses? Não sei se vocês vão lembrar lá da minha aula agora. Isso é uma análise exploratória? É uma análise qualitativa, quantitativa, comparativa, um estudo de caso, um estudo de campo? Lembram disso? Sim. Muito bem. Então, assim, obviamente que como vocês estão fazendo isso a partir de um caso que vocês estão vivenciando, né? Principalmente a Aline, que está ali na empresa, né? Então, vocês vão usar o método do estudo de caso e também o método exploratório, de explicação, né? De avaliação qualitativa, de revisão bibliográfica, né? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma análise bibliográfica e vão, né, desenvolver também essa ação dentro da empresa. Então, é um estudo de caso também, porque isso vai acontecer dentro da empresa. Deu para entender? Deu. Então, aqui no metodologia... E quando eu falo, gente, não se assustem, tá? Porque quando eu coloco assim, colocar um texto indicando os métodos, gente, é um parágrafo, dois parágrafos. Entendeu? Vocês vão dizer, a metodologia desse trabalho seguiu-se ou se deu como base um método, um estudo de caso, onde foi em que foram observadas situações que poderiam, né, ter melhorias na implantação de um sistema de gestão, seguindo os requisitos básicos e blá, 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 blá. Então, assim, né, vocês vão montar um breve texto, dizendo qual o método que vocês vão aplicar. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vão fazer pesquisa bibliográfica, vão realizar esse estudo de caso, vão fazer uma avaliação qualitativa e explicativa, né? Entenderam? Sim. Tá. Oi, diga, Aline. Lei, RDC, essas coisas são considerado bibliografia para a gente se basear ou não? Super, super. É que a gente estava na dúvida porque são as normas que a gente tem que se basear para poder... Exatamente, e é a tua bibliografia principal, inclusive. Entendi, mas assim, a gente tem que citar alguma bibliografia para explicar da onde a gente tirou essas leis, essas normas, ou não precisa? Não, as leis são leis, elas por si só são referências. Ah, tá. Tá bom? Com certeza tem que citar aí, tá bom? Uhum. Muito bem, mas daí vocês vão citar com mais afinco essas legislações e até mesmo artigos científicos que tragam a aplicação desses temas de gerenciamento, né, de qualidade, meio ambiente e tal, não sei o quê, né? Existem artigos científicos que apresentam, né, a utilização desses sistemas, então vocês vão se embasar nessas referências, principalmente as leis, como eu disse, e vão trazer essas referências, né, com mais desenvoltura aqui nesse capítulo do desenvolvimento mesmo, tá bom? Que daí vocês vão dar continuidade. Aí no desenvolvimento vocês vão fazer a parte de revisão bibliográfica, que é trazer então os resumos dessas referências que vocês vão pesquisar e dessas legislações, tá bom? Uhum. E daí aqui na conclusão dá o fechamento. Daí vocês vão, né, fazer a parte, né, do inventário lá, da criação do mapa, né? Então daí vai ter lá o desenho, vai ter tabela, provavelmente, né, do inventário de produtos, coisas assim, né? E daí isso tudo vocês vão colocar no desenvolvimento do trabalho, tá bom? Professora, você acha que a gente deve utilizar bastante produto? Dá para fazer com menos? Dá para fazer com menos. Você pode pegar, eu não sei como é que é o teu estoque, como que ele como é que é a organização do seu estoque. Mas você pode focar num determinado produto, tá bom? Pode porque, ser, sei lá, assim, a parte Oi? É que assim, não tem como fazer de muito, porque se for Claro. fazer de muito, a gente vai ter que ler muita FISPIC, entendeu? Sim, pelo amor de Deus. Não, escolha uns 2, 3 produtos só. Tá. Porque isso aqui é só para elucidar como funciona, entendeu? Uhum. Né? Porque daí isso, obviamente, fica implícito que deve ser replicado para todos os produtos, né? Uhum. Então não precisa ser de todos, escolhe uns 2, aí tá bom. Foi o que a gente pensou.
Isso, pensaram certo. Estamos no caminho, agora só falta desenvolver esse negócio. Isso mesmo. Então, tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida, meninas? Aline? Por enquanto, não. Então, assim, eu acho que tá bem encaminhadinho, vocês estão entendendo o que precisa fazer, tá bom? Eu fiquei um pouco assustadinha, mas agora com a fala de vocês eu fiquei mais tranquila, porque vocês estão no caminho certo, vocês sabem o que tem que fazer. Então, agora mãos à obra, tá? Se vocês sentirem dúvidas, né, sentirem que precisam de alguma coisa, entrem em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail, né? Eu só prefiro por e-mail, gente, porque daí eu consigo controlar melhor os questionamentos de vocês. Por WhatsApp, por mais que a gente tenha essa intimidade, porque a gente vem já do período passado, né? Eu prefiro por e-mail, que fica uma coisa que eu consigo controlar, né? Tenho acesso ao e-mail mais facilmente durante o dia que eu fico na indústria, né? Então, para mim, é bem mais fácil, tudo bem? Não, beleza. Tudo bem. E assim, meninas, então assim, vocês vão desenvolvendo, hoje não vai, acho que hoje, vocês não tinham me entregado antes, né? Não. Ah, tá. Então, eu vou fazer assim, o de vocês eu vou, então, a de hoje vai ter a nota de um e-mail, tá bom? E daí, meninas, vocês me entregam no dia 11 de novembro, tá? Se vocês quiserem até me entregar dia 10 para eu poder avaliar antes, mas me entreguem entre dia 10 e dia 11, que é a nossa aula não da semana que vem, na outra, me entregue até onde vocês conseguiram fazer, para eu ir dando as coordenadas. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Porque daí vai ser a última avaliação em relação ao trabalho, que daí vai valer um e-mail de novo, né? Então, nesse vocês tiraram um e-mail, aí no do dia 11 também vai valer um e-mail, né? Que eu dou um e-mail, eu dou nota integral, porque é uma orientação, né? Eu só não tiro a nota se não me entrega, né? Aquilo que você não me apresenta nada, daí não tem nota, né? Então, daí a nota do dia 11 também um e-mail para vocês me entregarem até onde vocês conseguirem fazer, e daí eu só vou pedir de novo a versão final, que daí é para entregar na semana de provas, que provavelmente vai ser na última semana de novembro. Tá bom? Tá bom. Então, combinadas. Daí, logicamente, né, meninas, que se vocês também sentirem alguma necessidade antes da entrega final, né, se tiverem dúvidas, vocês podem também entrar em contato comigo. Ok, Então, tá bom, Aline e Samira. Aí, qualquer coisa, se vocês não tiverem, como a Aline fez, tá com dificuldade de acesso, tá com algum problema, me manda o WhatsApp, me manda e-mail, que eu auxilio vocês aí. Tranquilo. Então, obrigada. De nada, meninas. Então é isso. Um beijão para vocês, tá? Beijo, professora. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.